Eu não tenho a menor dúvida de que esse lugar aqui é do Senhor. Só que eu queria te pedir a você para falar isso de uma maneira diferente. Eu queria que você falasse comigo assim, ó. Pega a sua mão assim à esquerda. Tem que estar com a mão esquerda. Põe assim. Agora fala comigo assim, ó. Esse lugar é do Senhor. Pode falar mais uma vez? Esse lugar é do Senhor. Sabe por quê, gente? Porque o Senhor diz na Bíblia que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele aceita ser louvado nesses lugares. Ele aceita ser honrado nesses lugares. Mas Ele habita no nosso coração. Ele habita no seu coração. Pode fazer comigo? Põe a mão aqui. Feche seus olhos assim. Fala do fundo da sua alma. Diga para Ele assim: Senhor, a minha vida é o teu lugar. Habita. Ele aceita ser honrado nesses lugares com a tua palavra, mas Ele habita no nosso coração, com o teu Filho. Ele habita no seu coração. Pode fazer comigo? Põe a mão aqui. Feche seus olhos assim. Louvado seja o nome de Jesus. Fala. Nós estamos, meus irmãos, numa série de mensagens que começamos com o domingo passado. A minha vida. E vamos dar continuidade nesse domingo e ainda Ele aceita ser honrado nesses lugares. Mas Ele habita no nosso coração. Ele habita no seu coração. Pode fazer comigo? Dando aí feche seus olhos assim. Uma recapitulação breve sobre o domingo passado, né? Fala. Uma coletânea de coleções, uma série de mensagens que assim, Senhor, de ditos curtos, frases curtas, que Ele aceita ser honrado nesses lugares, mas Ele habita no nosso coração. Ele habita no seu coração. Pode fazer comigo? Colecionados quase que em sua totalidade pelo rei Salomão. Ele não foi o autor desses ditos, mas foi a pessoa que Deus usou para colecioná-los. E Deus agiu ao longo da história na preservação da sua palavra, de forma que tem chegado até nós a palavra de Deus e a sabedoria de Deus para a nossa vida. Por isso que a nossa série tem esse subtítulo: Sabedoria de Deus para navegar na vida. Nós precisamos, independente da idade que temos, independente da escolaridade que ostentemos, independente do nosso nível social, da profissão que exercemos, independente de quaisquer desses fatores, nós precisamos de sabedoria para a nossa vida. E hoje eu quero descer, colocar o pé bem no chão, acerca de um aspecto da nossa vida que requer muito sabedoria. Veja bem, eu não disse que requer muita sabedoria, mas que requer muito que nós sejamos sábios. Um aspecto que pode ser classificado como prioridade na vida. Eu estava comentando sobre essa mensagem desta noite, dizendo que talvez nós vamos tratar aqui de um dos assuntos mais relevantes para a nossa vida, especialmente naquilo que diz respeito à necessidade de sabedoria. E eu tenho certeza que você vai concordar comigo, porque nós vamos tratar sobre a sabedoria no falar. Ou seja, o desafio de falar com sabedoria. O desafio de não falar sem sabedoria. Porque falar, vocês vão ver no transcurso dessa mensagem, está a exigir de nós muita prudência, muito discernimento, muito senso de limite, conceitos estes sobre os quais nós discorremos domingo passado, na definição de sabedoria. Eu preciso pensar no que eu vou falar. Eu tenho uma tese que eu estou desenvolvendo já há alguns anos sobre esta questão do falar.
por que nós falamos e como nós falamos e qual tem sido a nossa motivação ao falar. Eu tenho descoberto, estudando esse assunto já há bastante tempo, que as pessoas podem ser categorizadas no quesito falar. Por exemplo, não vou aqui destrinchar a tese, até porque ela está ainda em construção, mas apenas para dar um gostinho dela. Por exemplo, há pessoas em cujas vidas o falar é uma coisa automática. Ou seja, você apenas usa a sua voz para tornar audível aquilo que os seus outros sentidos percebem, não é? Aquele prédio é alto, olha como aquele animal é grande. Então, os que os seus olhos veem, você fala, automaticamente, você viu e você fala. Não tem nenhum tipo de reflexão, nenhum tipo de pensamento, é automático. Você, está quente, você já sentiu que está quente, mas você fala que está quente. Então, é como se a nossa voz fosse um alto-falante dos demais sentidos. É uma coisa automática. Há pessoas que pensam antes de falar, não é? E às vezes decidem falar, às vezes decidem não falar. Há um outro nível, que são as pessoas que oram antes de falar. Além de não falar automaticamente, além de pensar antes de falar, oram antes de falar. Então, há estágios. E esses estágios são guiados pelo grau de sabedoria que eu aplico no meu falar. Então, a minha primeira pergunta para você nessa noite é o seguinte: você tem sido sábio ao falar? Como que você se avalia falando? Você acha que quando você fala com as pessoas, em quaisquer ambientes, há um sentimento de que você foi sábio ao falar? É sobre isso que a gente vai tratar nesta noite. A gente começa com o texto de Provérbios 31, a parte A do versículo 26. Abre a sua boca com sabedoria. Vamos falar aqui comigo? Vamos lá. Abre. Mais uma vez. Abre. Fale rapidamente o contrário disso. Qual o contrário? Feche a sua boca sem. Se não houver sabedoria. E se houver sabedoria, abre a boca. Está entendendo? O que eu vou falar é sábio, ou seja, prudente, tem discernimento, está respeitando os limites, ou não? Se a resposta for sim, é sábio, fale. Se a resposta for não, então não fale. Então exige reflexão, né? Gente, por que isso? Porque os maiores problemas, ou a maior quantidade de problemas que nós enfrentamos na vida tem a ver com os nossos relacionamentos. E o que faz o relacionamento girar são as conversas, é o que falamos. Está entendendo? Então, eu erro quando eu falo o que não devo, quando eu não falo o que eu devo, quando eu não entendo o que me falam, quando eu não me faço entender. E quando eu cometo esses erros, eu prejudico o quê? Relacionamentos. E é muito comum você mediar um problema de relacionamento e a pessoa diz: mas ele disse isso. Não foi isso que eu disse. Não, mas aquele dia você disse isso, mas depois eu disse. Mas quando você disse, eu não ouvi. Eu só ouvi quando você disse. E os problemas de relacionamento vão nascendo a partir do que eu digo ou do que eu não digo. Isso é tão importante, meus irmãos, que um estudioso do Novo Testamento categorizou 25 mandamentos recíprocos na Bíblia. Sabe o que é isso? Aqueles mandamentos que dizem assim, uns aos outros. Sabe, amai-vos uns aos outros, saudai-vos uns aos outros. Levai as cargas uns aos outros, não mentais uns aos outros. Categorizou pelo menos 25 fortes mandamentos recíprocos na Bíblia. Porque é importante. Relacionamento é importante. E o que faz girar o relacionamento é o que eu falo, é o que eu entendo. Então, se eu estou sábio no falar, eu estou abençoando o meu relacionamento.
Se eu não sou sábio no falar, eu posso estar prejudicando o meu relacionamento ou os meus relacionamentos. Agora, não foi eu que disse, foi um camarada que disse em 2016, num livro que ele escreveu, sobre o cérebro da mulher. Ele disse o seguinte, repito que não foi eu que disse, ele disse que um homem fala por dia 7.000 palavras. Isso dá uma média aí de 901 palavras por hora ou 4,8 palavras por minuto. É muita coisa. Tem um homem perto de você? Fala com ele assim, é demais, fala com ele. É muita coisa. É muita coisa. 7.000 palavras. Em cada minuto, quase 5 palavras. É muita coisa. A possibilidade de errar é muito grande. É quase impossível você acertar sempre falando 7.000 palavras por dia. Ele diz no livro dele que a mulher fala 20.000 palavras. Meus irmãos, estão a média de 833 palavras por hora. E elas conseguem falar quase 14 palavras por minuto. Teve um comentarista que disse que elas falam, a maioria dessas 20.000 é quando o marido chega em casa do trabalho. Então veja você, 20.000 palavras da mulher, mais 7.000 dos homens, são 27.000 palavras. O que o diabo pode fazer num relacionamento, se não houver sabedoria em não falar? Que estrago o nosso inimigo número 1 pode fazer numa amizade, num namoro, num casamento, numa sociedade, num negócio, numa reunião, num lazer. Que estrago ele pode provocar se ele conseguir evitar que nós sejamos sábios naquilo que estamos falando. Nós passamos boa parte da nossa vida falando. Alguém definiu palestra como uma pessoa falando alto lá na frente e todo mundo falando baixinho lá embaixo. Porque o ser humano tem comichão, ele quer falar. Ele quer falar. Ele não consegue ficar muito tempo sem falar. Então nós precisamos avaliar como é que estamos falando. O que é que estamos falando? Porque eu quero ser um homem sábio não falar, e você? Eu quero ser uma pessoa sábia não falar. Eu quero ser um marido sábio, um pai sábio, um homem sábio. Eu quero falar o necessário, mas falar com sabedoria. E se eu começar a prestar atenção nisso, Deus vai mudar a minha vida. E vai mudar meus relacionamentos. E vai tratar comigo aqui dentro. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. De que está cheio o seu coração? O coração cheio do Espírito Santo é diferente do coração cheio de carnalidade. Um coração cheio da palavra é um coração muito diferente de um coração cheio do mundo. Então, quem está comigo aqui na oração? Senhor, eu quero ser sábio não falar. Quem está comigo nessa oração? Então, vamos lá, vamos ver como é que é isso. Vamos lá. Se eu quero ser sábio não falar, o que eu tenho que evitar? Gente, você sabe que cada slide desse pode ser uma conferência, mas 3 coisinhas para eu evitar. Se eu quero ser sábio no falar, eu preciso evitar à luz do capítulo 10 de Provérbios. 3 coisas. Se você vigiar essas 3 coisas, a sabedoria começa a entrar na sua vida e você vai sentir o resultado disso. Primeiro, você tem que evitar, ao falar, maldade. Antes de falar, pergunte assim: há algum nível, algum tipo, algum cheiro de maldade no que eu vou falar? E se a resposta for sim, não fale. Não importa com quem, não importa a situação, não importa a circunstância, não importa o que está acontecendo.
Provérbios 10:6 diz: bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. Quando eu permito maldade naquilo que eu falo, isso vai gerar violência, vai gerar guerra. Então, o que é o contrário da maldade? É a bondade. Então eu tenho que submeter a minha fala ao crivo da bondade. E em hipótese alguma, você pode estar nervoso, você pode estar no calor da discussão, mas você não vai deixar que saia da sua boca nada que tenha sequer cheiro de maldade. Quem já sentiu maldade com alguém falando com você? Levante a mão. Está vendo o que eu estou falando? Sabe o que gera? Gera violência. Gera um revide. Gera uma guerra. Mas se eu decido me calar quando o que se precipita pelos meus lábios tiver maldade, sabe quando você sabe o que você fala para fazer a pessoa morrer de raiva? Você conhece alguma nuance, algum nuance, algum aspecto, alguma situação que só você mencionar a frase, a palavra, a pessoa já muda de cor? Lá no Recife tem um programa de rádio de um cara que fica descobrindo o apelido das pessoas. E ele telefona para a pessoa, chamando a pessoa porque ele sabe. Mas ele não telefona para qualquer um. Ele telefona para aquele que ele sabe que morre de raiva quando alguém o chama pelo apelido. Então, a maldade. A maldade. Eu poderia dar muitos exemplos aqui, mas eu vou ficar com os exemplos que estão na sua mente e no seu coração. Primeira coisa, se você quer falar com sabedoria, evite o quê? Maldade. Está comigo na oração? Senhor, que não saia maldade da minha boca. Está comigo nessa oração? Está comigo nessa oração, querido? Senhor, que não saia maldade do meu coração. Opa, segunda coisa para se evitar: tolice. Sabe o que é tolice? É quando você fala sem refletir. É quando você fala no automático. É quando você deixa sair. Sabe assim, pastor, quando eu abri os olhos já tinha falado. Pois é, tinha que pensar onde abrir a boca, não os olhos. Saiu. Estava na ponta da língua. Eu fico tremendo de medo com o que as pessoas têm na ponta da língua. Porque vai sair logo. Vai sair logo. E vai sair tolice. Abençoar seu filho, a sua filha. E eu queria dizer para você que você, até para disciplinar o filho, você pode abençoá-lo se o fizer com sabedoria. Amém. Até para corrigir um funcionário, até para exigir um serviço, até para garantir que as coisas saiam como devem sair. Se você tiver sabedoria, você pode abençoar. E se você não tem sabedoria, você pode perder uma pessoa. A gente pode cometer isso todo dia. Todo dia, Senhor, me dê sabedoria, me dê sabedoria. Eu preciso não ser tolo no que eu vou falar. Eu não quero falar nada sem refletir, sem pensar. Quem aqui já teve a experiência de guardar algo para falar amanhã e decidir não falar mais? Levante a mão. Sabe o que é isso? Você tem um tempo para você mesmo refletir. Refletir. Quer ser sábio no falar? Evite a tolice. Qual que é a oração? Senhor, eu não quero ser tolo na hora de falar. Ok? Terceiro, evite o engano. Para mim é uma das coisas mais usadas por Satanás. Isso aqui. Sabe o que é?
O que você quer dizer não é o que você está falando. A sua mensagem está no substrato. A sua mensagem está no subliminar. A sua mensagem está nas entrelinhas. Que é a oração, Senhor, a sua mensagem está não por quero trás ser das palavras. tolo. Você mascara o que você quer dizer com as palavras. Está entendendo? Engano. A Bíblia diz assim: o que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga má fama é um insensato. Pegou isso aqui? Eu quero fazer um pedido de oração pelo meu irmão, coitado, é uma besta quadrada. Por favor, vamos orar para o ciclano. Corre aí a solta que ele andou cometendo o pecado X ou Y. Aí você usa palavras açucaradas, revestidas de espiritualidade, mas só para denegrir, só para divulgar fofoca, só para ser maledicente. É a mesma coisa, incorre no engano no falar. Quando você não fala para a pessoa certa, você quer mandar recado, você quer falar com o A, para o A falar com o B, para você falar com o D, na esperança de que vai chegar no F. E daqui a pouquinho, quando chega no F, chega com a adição de tanta pimenta, de tanta coisa ruim, que destrói mais do que edifica. Sabe o lance do mandar recado? Sabe o lance de não falar com a pessoa o que você precisa falar? E na frente da pessoa você fala tudo jóia, coisa boa. E a pessoa sai da sua frente, você fala o contrário para outra pessoa. Atenção, juventude. Por favor, juventude. Há muitos maus exemplos entre os adultos. Não sigam. Vocês podem ver adultos fazendo isso. Não sigam esse exemplo. É errado você ser uma coisa na presença da pessoa e ser outra coisa na ausência dela. Você não edifica. Não traga isso para a sua vida. O fato de uma pessoa ser adulta não a isenta da sua responsabilidade diante de Deus. Atenção, adultos. Olhe para esses jovens. Nós temos um compromisso com Deus de sermos modelos para eles. E os nossos filhos, e os nossos irmãozinhos, e os nossos vizinhos, e as crianças que circundam o nosso redor, não podem olhar para nós e nos verem com engano nos nossos lábios. Está entendendo isso aqui? A nossa falta de sabedoria pode prejudicar a nossa vida e pode prejudicar a futura geração. Mas a nossa sabedoria pode edificar a futura geração. Ó Senhor, que não haja engano na minha boca. Está comigo nessa oração? Que não haja engano na minha boca. Isso é o que precisamos evitar. E a palavra de Deus é rica nisso. Agora, o que eu tenho que agregar quando eu falo? O que eu tenho que chamar para a minha fala? O que eu tenho que adicionar à minha fala? E agora nós vimos o que eu tenho que evitar. Agora, o que eu tenho que trazer? O que eu tenho que fazer questão que esteja presente no meu falar? Ainda em Provérbios, capítulo 10, também. Muito simples. 3 coisinhas que uma vez eu incorporando, eu agregando ao meu falar, vão trazer sabedoria para o meu falar e vão edificar a minha vida. 3 coisas. Primeiro, vamos agregar a tudo que a gente falar na nossa vida, vamos agregar valor. Isso tem a ver com o que eu falo. Ou seja, eu não posso falar nada que não tenha valor. Está entendendo isso? Ou seja, a minha fala precisa agregar algo. Então eu tenho que pensar o que eu estou falando, ou o que eu estou para falar, ou o que eu estou querendo dizer. Provérbios 10, 11, a boca do justo é o quê? Fonte de vida. Está entendendo, gente? Ou seja, eu falo, gero vida. Eu falo, gero vida. Eu falo, edifico. Eu falo, estimulo, encorajo, animo.
Eu falo, ajudo. Mas eu falo e destruo. Eu falo e afasto o outro. Eu falo e faço o outro se sentir a pior pessoa do mundo. Que fala é essa? Que valor eu agrego? Então, agregar valor é refletir sobre o que falar. E pasmem, muitas vezes o não falar é melhor do que o falar. Muitas vezes. Será que o que eu estou falando vai ajudar? Vai ser bom? Vai agregar algo? Vai acrescentar algo? Ou será que eu vou, como diz o ditado, vou chover no molhado, não vai acrescentar nada, não vai ajudar em nada, não vai edificar em nada? Maridos, mulheres, quando vocês falam um com o outro, vocês estão agregando um para o outro, ou estão prejudicando, magoando, maltratando, subtraindo um do outro? Então, eu tenho que evitar aquelas coisas, mas eu tenho que agregar, falar com valor. Segundo, eu preciso agregar qualidade. Agora é o como falar. O que falar é o valor. Agora, como falar, a qualidade do que eu falo. Eu posso ter a coisa certa para falar, eu estrago tudo no como falar. Entende isso aqui? Eu gosto desse texto. Você pode grifar na sua Bíblia: prata escolhida é a língua do justo. Grife isso aí. Prata escolhida. Não é qualquer prata, é aquela selecionada, é a melhor prata. O que é isso? Qualidade. O que eu falo é enriquecido com o como eu falo. Entende? Você tem uma coisa muito dura para falar para alguém, que por sua natureza já vai ser difícil a pessoa ouvir. Então você tem que repensar e pensar redobradamente no como você vai falar, porque só o que você vai falar já é muito duro. Por exemplo, uma vez eu estava no meu gabinete, uma pessoa me telefonou pedindo para a sua casa, porque precisavam comunicar ao pai que ele tinha apenas alguns dias de vida. Ouvir essa notícia já é muito duro. Então eu tenho que pensar redobradamente como que eu vou dar essa notícia, como que eu vou falar, porque a qualidade do que eu falo pode ajudar a pessoa a receber melhor o que eu falo, o valor do que eu falo. Mas se a qualidade do que eu falo for ruim, a pessoa não é abençoada com o valor do que eu falo. Está compreendendo isso aqui? Eu tenho uma coisa para falar. Eu já sei o que é para falar. Eu já sei o que a pessoa precisa ouvir de mim. Eu já sei o que eu tenho que colocar naquela reunião. Eu já sei como que eu já sei o que eu vou falar agora. Como? Qual é a melhor maneira de falar? Com que qualidade? Onde eu vou refletir sobre isso? Como falar? A qualidade dessa fala. Interessante quando você tem acesso à literatura de comunicação despida, desprovida de espiritualidade, eles têm técnicas. Tem técnicas. Uma vez eu li um texto que a pessoa falou assim: se você quiser que todo mundo aceite o que você vai falar, por mais absurdo que seja, quando você terminar de falar, você dê um sorriso. Aí você fala assim: olha, você vai levar um prejuízo nessa compra. Aí a pessoa fica impactada com o seu sorriso. É claro, né? Tem que escovar os dentes, né? Os dentes têm que estar brilhando. Tem técnica, não, sabe? Não funciona nada disso. Sabe? Quando você dobra o joelho e diz: Senhor, eu tenho algo tão difícil para falar para essa pessoa. Eu tenho uma conversa tão dura para ter. Eu tenho uma reunião tão difícil. Eu tenho que dispensar um funcionário. Eu tenho que falar com alguém sobre uma coisa tão difícil. Eu preciso que o teu Espírito Santo unja o meu coração, a minha mente, os meus lábios, para que o modo como eu vou falar abençoe essa pessoa. Cuide dessa pessoa. Já pensou nisso? Já pensou nisso? Como falar? Agora imagine que se você não presta atenção no que você tem que evitar e não se preocupa no que você tem que agregar, o desastre
seus relacionamentos. Então, agregue valor, agregue qualidade. Por último, agregue propósito. Para que eu vou falar? Qual é o propósito? Qual a finalidade? Qual a utilidade? Qual o alvo da minha fala? Porque se eu quero que a pessoa se sinta bem, eu acabei de falar, ela está com raiva de mim, eu errei o alvo. Se eu quero que a pessoa se sinta motivada a crescer na fé, eu acabo de falar, ela abandona a fé, eu errei o alvo. Está compreendendo isso aqui? Propósito. Para quê? A Bíblia diz assim, os lábios do justo, eu amo isso aqui, gente. Os lábios do justo apacentam muitos. Sabe o que é apacentar? Cuidar, prover, zelar. Então, eu vou falar, mas o que eu vou falar vai prover. O que eu vou falar vai dar direção. O que eu vou falar vai mostrar um caminho. O que eu vou falar vai trazer paz. O que eu vou falar vai ter propósito, vai ter finalidade. Pergunta: se o que você for falar não tem propósito claro, para que falar? Por que falar o que não tem propósito? Raciocine comigo aqui. Por que falar o que não tem valor? Por que falar o que não tem qualidade? Por que falar o que não tem propósito? Raciocina comigo. Agora pense no perigo que é isso. Você não pensar no valor, na qualidade, no propósito do que você fala e ainda não fugir do que você precisa fugir. A arruaça, a bagunça, o inferno que o diabo pode gerar nos seus relacionamentos. Tudo sem usar nenhuma outra pessoa, além de sua excelência, você mesmo. Só você. Não precisa vir nenhum demônio, não precisa incorporar em ninguém, não precisa ninguém sair de casa e ir para sua casa. Você mesmo, dentro da sua casa, pode ser o canal para uma desgraça acontecer. Tudo a partir de como você fala. Está comigo nessa oração? Senhor, eu só quero falar com valor, com qualidade e com propósito. Você pode fazer essa oração comigo? Diga assim: Senhor, me ensina a falar somente com valor, com qualidade e com propósito. Agora eu queria que você lesse comigo um texto do apóstolo Paulo. Mas eu queria pedir para você ler com o coração. Não com os olhos apenas e nem com a mente apenas. Mas eu queria que você lesse essas palavras dele, escrita para uma igreja que ficava na Ásia no tempo do primeiro século. Uma igreja para a qual Paulo escreveu coisas preciosíssimas, mas que precisam ser lidas com o coração. E eu quero que você leia junto comigo, sem pressa, respeitando a pontuação e entendendo o conselho do apóstolo Paulo, para a gente fechar essa reflexão. Paulo escreveu aos Efésios, você pode ler comigo? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Conselho de Paulo para a minha vida. Conselho de Paulo, inspirado por Deus,
para a sua vida. Sabe, se a gente tivesse que resumir esse conselho de Paulo, qual seria? Paulo estaria chegando pertinho de você e falando no seu ouvido assim: fale com sabedoria. Eu acho que não seria assim, não. Eu acho que a palavra dele no seu ouvido soaria mais como um apelo. Eu acho que Paulo diria assim: pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, fale com sabedoria. Sabe, meus irmãos, Paulo não está mais entre nós, mas aquele que inspirou Paulo está entre nós. E ele está falando comigo, com você, assim: eu tenho cura para os relacionamentos de vocês. Eu tenho cura para as amizades quebradas. Eu tenho cura para os casamentos dilacerados. Eu tenho cura para o relacionamento com patrão, ou patrões e empregados, pais e filhos, sócios. Eu tenho cura. E a minha cura começa com a minha palavra monitorando o seu falar. Hoje eu quero orar por aqueles que com sinceridade percebem que precisam ter sabedoria no falar. Eu queria que você baixasse sua cabeça. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria te fazer uma pergunta. Você está entre as pessoas nessa noite que gostariam de orar comigo, pedindo a Deus que tenha misericórdia de sua vida, que te ame com toda a força do ser dele, que te dê a chance de ser curado no seu falar, para que o seu falar seja guiado e banhado com sabedoria que vem do alto. Se você se enquadra no grupo de pessoas que precisam fazer essa oração: pastor, eu preciso. Querido, não pense no seu marido agora, pense em você. Querido, não pense na sua esposa agora, pense em você. Mulher, não pense no seu marido. Mãe, pai, não pense nos seus filhos, pense em você. Filhos, não pense nos seus irmãos, nos seus pais, pense em vocês. Patrões, não pensem nos seus empregados, pensem em vocês. Empregados, não pensem nos seus patrões, pensem em vocês. Querida igreja, não vamos pensar nos políticos, nos governantes, vamos pensar em nós. E vamos pedir para Deus nos dar sabedoria. Se você quer, com sinceridade, pedir a Deus sabedoria, a Bíblia diz que Ele dá e Ele não nega. O que você precisa fazer agora, só você pode fazer por você. Você precisa se levantar do seu lugar e vir se ajoelhar aqui à frente. Com esse gesto você está dizendo: eu preciso que Deus tenha misericórdia da minha vida e me dê sabedoria no meu falar. Enquanto os instrumentos tocam, pode deixar o seu lugar e vir aqui para frente e se ajoelhe aqui. Apenas você faça isso, por você. Pastor, eu estou aí na frente porque eu preciso de sabedoria no meu falar. Eu preciso de sabedoria. Eu quero pedir a Deus que me dê sabedoria no falar. Se é verdade essa pesquisa que diz que eu falo 7.000 palavras por dia ou 20.000 palavras por dia, eu quero que todas elas sejam banhadas de sabedoria, autenticadas pelo Espírito Santo de Deus. Chega de destruir com os meus lábios, chega de maldade,
Chega de engano. Ó Deus, só Tu podes fazer isso. Traga as pessoas aqui. Querido, querida, apenas venha se ajoelhar aqui. Apenas venha se ajoelhar aqui. Pastor Marquinhos, vem aqui orar, por favor. Pastor Marquinhos vai orar, mas antes dele orar, eu queria que você ouvisse o que eu vou falar. Em nome de Jesus Cristo, você precisa ser uma pessoa saudável. Sua família precisa ser saudável. Seus relacionamentos precisam ser saudáveis. A nossa igreja precisa ser saudável. Em nome de Jesus Cristo, venha se ajoelhar aqui, pedindo sabedoria a Deus. Deus vai te dar sabedoria, só venha pedir. Sabe, a única exigência que a Bíblia faz é essa: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se você que não está aqui na frente sente que o seu lugar aqui na frente, pode vir, se ajoelhar aqui. Talvez o seu caso seja mais grave. Talvez você já esteja enfrentando os dissabores, as dores, as consequências de um falar sem sabedoria. Deus vai curar você hoje. Deus vai curar seus relacionamentos hoje. Ele tem poder para isso. Nós vamos pedir para Ele fazer isso. Apenas se ajoelhe aqui à frente. Vamos orar com o pastor Marco. Pai, diante do Senhor está, Senhor Deus, a tua igreja, o teu povo. Oh Jesus, oh Jesus. Eles estão diante do Senhor, eles se prostram, Senhor, diante dos teus pés. Oh Jesus. Ó Deus, pedimos ao Senhor que nesta hora, oh Pai, ó Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, Pai, esteja sobre eles agora, meu Deus. Sim, Senhor. Que o sangue do teu Filho Jesus venha sobre eles agora. Amém, Senhor. Ó Deus, em reconhecimento, Pai. Ó Deus, que proferiram palavras, que disseram, ó Deus, que falaram, ó Deus, palavras que entristeceram o teu coração, Jesus. Entristeceram os seus familiares. Eles reconhecem, meu Deus, diante do Senhor, que falharam, Senhor, nas palavras. Ó Deus, declararam, ó Deus, aquilo que não deveriam falar. Reconhecem, meu Deus, diante do Senhor, que falharam, ó Deus. Reconhecem diante de Ti, meu Deus, e se arrependem nesta hora. Crendo, meu Deus, crendo que é no Senhor que eles vão encontrar agora a resposta. Eles vão encontrar a mudança, meu Deus, de comportamento. Pedimos ao Senhor que nesta hora, meu Deus, toque na boca dos teus filhos, toque na língua, Senhor. Venha, Espírito Santo de Deus, e traga a clareza, traga o esclarecimento, traga a mente, a memória, e que em nome de Jesus, ó Pai, alguma fala que eles estão se lembrando agora e colocando diante do Senhor, que porventura feriram alguém, feriram a família, feriram no trabalho, feriram de alguma forma alguém, meu Deus, pedimos ao Senhor nesta hora, recolha estas palavras no mundo espiritual. Amém, Senhor Deus. Recolha, meu Deus, essas palavras que feriram ao coração de um filho do Senhor. Deus, recolha nesta hora, porque a tua palavra diz que toda maldição o Senhor transforma em bênção, meu Deus. Pedimos a Ti que nesta hora recolha
recolha, meu Deus, e traga a cura, meu Pai. Traga a cura ao coração daquele que recebeu a palavra, traga a cura àquele que proferiu a palavra. Pai, traga a restauração no meio da tua igreja, traga a restauração no meio do teu povo que se prostra diante de ti, meu Senhor Jesus. Eles se colocam diante de ti em arrependimento, Pai, buscando, Pai, a mudança no coração, que o coração esteja cheio de amor, cheio, Senhor, de arrependimento, para que venha a cura do Senhor Jesus. Traga o bálsamo nesta hora, traga a mudança nesta hora, para que o teu nome seja glorificado, meu Pai. Que sejam, Senhor, falados, que sejam propagadas palavras de amor, palavras de cura, palavras de restauração no meio do teu povo, meu Senhor, no meio da tua igreja, no meio das famílias, nos lares, nos relacionamentos, meu Deus. Traga o arrependimento genuíno. Amém, Senhor. Traga o arrependimento genuíno em nossos corações, meu Pai. Sim, Senhor. Traga a cura, Senhor. Traga o bálsamo. Amém. Para que possamos experimentar o sobrenatural da palavra do amor, da palavra da dedicação e da cura, para a glória e exaltação do seu nome, no nome de Jesus. No nome de Jesus, nós cremos, e a igreja toda diga amém. Amém.